São venenos que é distribuído, que é inserido no homem, que o diabo coloca veneno. Esses pecados são venenos que o diabo coloca no coração do homem e faz o homem se distanciar de Deus. Aí a pessoa começa a se tornar depressiva, angustiada, porque ela, em vez de guardar coisas boas, seu coração, em vez de ser uma caixinha de coisas boas, passa a ser uma caixinha de coisas ruins. O que é ruim a gente não deve guardar no nosso coração, porque vai nos fazer mal. A gente tem que colocar no nosso coração, a gente tem que entender uma coisa. Tem que colocar coisas boas, porque coisas boas são saudáveis. Vai te fazer bem, vai te trazer para perto de Deus. Coisas boas são remédios do céu. Aí ele fala, eles marchavam submissos por cima dos primeiros, né? O céu estava preto, com abutres que se achavam, depressão de vez em quando um deles pousava sobre o ombro de um prisioneiro, né? E vomitava sobre ele. O vômito era condenação, tá falando, né? Que ele via no mundo espiritual a forma do diabo trabalhar, dos demônios trabalhar na vida do homem. Como é que os demônios aprisionam a vida do homem, né? Então aqui estamos falando sobre isso, como é que o homem fica aprisionado e como é que o homem fica livre, quais são as armas de Deus que você tem que usar para ser livre. Então esses demônios da depressão, né, ele vomitava em cima das pessoas. Esse vômito era o quê? A acusação. O inimigo fica te acusando as coisas que você é, que você faz, que você não pode, que você é um coitadinho. Aí isso aí vai te diminuindo, vai trazendo algo de ruim para dentro de você, vai entrando dentro do seu coração, algo de ruim, esses sentimentos ruins, malignos. Aí você vai se tornando uma pessoa triste, daí vai se tornando raiz de amargura e vira uma depressão. Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa. O vômito era condenação. Quando o vômito atingia o prisioneiro, ele se levantava e marchava com a postura um pouco mais erguida por algum tempo. Então caía, bem mais fraco do que antes. Aqui ele mostra que é tudo um trabalhar do diabo que leva as pessoas a ficarem nesse estado. De novo, fiquei imaginando, porque os primeiros não matavam esses abutres, porque os prisioneiros não matavam esses abutres com suas espadas. A espada é a palavra de Deus, né? Poderiam ter feito com facilidade. A espada, gente, é a palavra de Deus que não pode apartar da nossa vida. É ela que nos dá condições de vencer esses demônios ocasionalmente. Os prisioneiros mais fracos tropeçavam e caíam assim que atingiam o chão. Os outros prisioneiros apunhalavam com suas espadas, depreciando-se, que é uma coisa que acontece muito na igreja, quando alguém, aleluia, Jesus, aleluia por essa revelação. Quando alguém cai, não devemos acusá-lo, mas ajudá-lo a se levantar de novo. Então os abutres vinham e começavam a devorar os que estavam caídos, mesmo antes de estarem mortos. Os outros cristãos prisioneiros ficavam à sua volta e observavam isso, concordando com o que acontecia, e até apunhalando de novo com suas espadas os que estavam caídos. Essas espadas são as palavras. Ele está falando aqui de pessoas quando cai, quando se desvia, quando se afasta do caminho do Senhor. A gente não deve julgar essas pessoas com as nossas palavras. As palavras são como espadas. Ela tem um poder de vida e de morte. Então a gente não tem que usar a nossa boca para esse tipo de coisa. A gente tem que abençoar, né? É isso que o diabo quer, que você apunhale seu irmão, que você fale mal dele, que você faça as piores coisas, né?
Mas a sua boca não tem que ser uma fonte de vida e de morte. A sua boca, ela tem que ser uma fonte de vida. Então, abra a sua boca hoje e lance palavras de vida para teu próximo, dentro da tua casa, né? Para as pessoas que você ama, para as pessoas que te perseguem, abençoe. Jesus fala, abençoe o que vos persegue, não maltrate, mas abençoe. Então, aqui é a forma do diabo trabalhar. Quando alguém cai, quando alguém peca, o diabo ele pula em cima dessas pessoas e começa a aprisionar elas espiritualmente, amarrar elas, colocar algemas e amarras espiritual na vida dessas pessoas que estão em pecado, que se afastam dos caminhos do Senhor. E o nosso dever como servo de Deus e serva de Deus é orar por elas, ajudar elas a se erguer novamente, né? Aí aqui falei, esses demônios até apunhalavam de novo com suas espadas os que estavam caídos, né? Enquanto eu observava, percebi que esses prisioneiros pensavam que o vômito da condenação era algo que vinha de Deus. Então, compreendi que esses prisioneiros, na verdade, achavam que estavam marchando no exército de Deus. E por isso que eles não matavam os pequenos demônios, né? Então, aqui, em vez da gente acusar, vamos orar, né? Então, é por isso que tem que ter o dom do discernimento espiritual. A gente tem que pedir as armas espirituais certas, né? Quanto mais armas espiritual você pede a Deus, mais forte você fica para vencer a Satanás. Então, você tem que ter o discernimento do que é de Deus e do que é do diabo, para você não ficar enganado. José tinha esse discernimento, né? Ele discernia os sonhos, né? Deus dava a interpretação dos sonhos e ele falava tudo certinho que Deus dava para ele. Então, da mesma forma, a gente tem que pedir a Deus esse dom, que é para a gente se proteger do diabo, das astutas ciladas do inimigo, né? Que veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Os pequenos demônios do medo, nem os abutres, eles pensavam que esses eram mensageiros de Deus, tá vendo? Porque eles não tinham discernimento espiritual. Eles não conheciam a palavra de Deus, porque quem conhece a palavra de Deus não fica enganado com as armas do diabo, né? Que a gente sabe que o diabo ele tem uma finalidade, é matar, roubar e destruir. Então, tudo que não presta vem de Satanás. E as coisas boas vêm de Deus. Agora, as coisas boas, a gente não pode dizer que as coisas boas são ter as coisas maus como as coisas boas, né? E ter as coisas boas como coisas maus. A gente não pode inverter os papéis. O que é bom é de Deus. O que é bom é o certo. O que é bom. E o que é errado é do inimigo. É isso que ele quer dizer. A escuridão da nuvem de abutres dificultava a esses prisioneiros de ver que tinha aceitado inocentemente tudo o que acontecia como tendo vindo do Senhor. Eles achavam que o que tropeçava estava sobre o juízo de Deus e por isso os atacavam de modo como faziam. Eles pensavam estar ajudando a Deus. Então, aqui ele está falando aqui, tem pessoas que vivem doentes, né? Tem pessoas que às vezes caem, tropeçam em alguma coisa, né? Aí eles falam que era juízo de Deus, que era a mão de Deus que estava pesando. Então não devemos agir dessa maneira. Quem é juiz, só cabe a Deus ser juiz e julgar, né? A gente não pode querer fazer o papel de juiz, nem de muito menos ajudar a Deus. Deus é Deus, Ele é absoluto, Ele não precisa de ajuda. Ele faz tudo de forma certa, de maneira certa. Então, quem é o homem para querer ajudar a Deus, né? Para querer colocar peso em cima da vida do seu irmão. Querer colocar a mão em cima do seu irmão como forma de julgamento. Não devemos fazer isso. O nosso papel aqui é de ajudar, é de aconselhar, é de fazer as coisas boas, né? Então, esse é o papel de Satanás. Então, tem que ter cuidado. Tem pessoas que caem, né? Aí tem outras pessoas que dizem, bem feito, isso aí foi a mão de Deus. Não faça isso. Isso aí é o papel de Satanás, de acusador. Não faça isso.
O único alimento que era dado àqueles prisioneiros era o vômito dos abutres, ou que se recusavam a comer, simplesmente se enfraqueciam até que caíam, e os que comiam fortaleciam por algum tempo, mas com energia maligna. Isso é quando uma pessoa foi ofendida e ela fica aborrecida, ou ao invés de perdoar, então ela faz tudo ao contrário, né? Então ele se enfraquece, ela se enfraquece de novo quando ela não perdoa, até que tomasse da água da amargura que continuamente lhe era oferecida. Então o diabo, quando você guarda raiz de amargura por alguma ofensa que alguém te fez, ele vai te enfraquecendo, você vai ficando mais fraca espiritual, você vai se distanciando de Deus quando você guarda esse tipo de coisa. Então, essas ofensas, essa água, né, que ele está dizendo que o inimigo oferecia, era a amargura. Então, você alimenta o inimigo, você alimenta o diabo quando você guarda coisa ruim na tua vida. Aí o diabo ele se fortalece com as coisas que são ruins, né? Agora, o que fortalece a tua vida espiritual em Deus é as coisas boas, é você fazer o certo, é você amar, é você perdoar, é você esquecer a ofensa, é você estender uma mão amiga para ajudar o que está caído, é fazer sempre o bem. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem, sempre. Depois de beberem dessa água, eles passavam a vomitar nos outros. Quando um dos prisioneiros fazia isso, um demônio que estava esperando poder cavalgar, montar-se sobre ele. Então ele está falando que o diabo ele fere as pessoas para que as pessoas feridas firam outras pessoas. Então é por isso que elas têm que ser saradas, restauradas na presença do Senhor. Quando você é ferido e você não busca ajuda em Deus e fica com essa ferida aberta na sua vida, você vai ferir outras pessoas. É tudo que o diabo quer, que você fira outras pessoas e outras pessoas, né? Contamine uma multidão de pessoas, né? Mas o doutor Jesus está falando contigo nesse dia de hoje. Eu sou médico por excelência e eu tenho um remédio para sarar tuas feridas. Esse remédio é o perdão. Esse remédio é o amor, né? Então, quando o diabo fere uma pessoa, é no intuito de fazer com que aquela pessoa fira outras pessoas, cause um exército maligno, né? Então, é isso que ele está revelando aqui, que Deus está mostrando. Então, quando alguém te ferir, peça ajuda a Deus, busque em Deus a solução, né? Não pague com a mesma moeda, mas perdoe, porque aquela pessoa está sendo usada pelo inimigo para trazer aquele mal para a tua vida. Então, perdoe, porque aquela pessoa está sendo fraca, está sendo mais fraca. E você, como consciente, como conhecedor da palavra de Deus, tem a obrigação de perdoar aquela pessoa, né? Quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente tem que entender a fraqueza do fraco, porque você é mais forte, então ele é mais fraco, então você tem que perdoar. Montava-se sobre ele e o dirigia por uma divisões da linha de frente. Ainda pior do que o vômito dos abutres era um lado repugnante que os demônios urinavam e defecavam em cima dos cristãos, sobre os quais cavalgavam. Esse lado era o orgulho, a ambição pessoal, conforme a natureza da sua divisão. Contudo, aquele lado fazia com que os cristãos se sentissem aliviados de todo sentimento. Então, são pessoas que são orgulhosas, que buscam no dinheiro a solução para os seus problemas. São pessoas arrogantes. O diabo faz com que esse mal entre em suas vidas. A arrogância, a ambição, a ganância pelo dinheiro, pelas coisas desse mundo. Aí elas pensam que estão servindo a Deus e não estão. Aí se afastam de Deus, entendeu? Aí aqui fala, traz condenação. De forma que facilmente acreditavam que os demônios eram
mensageiro de Deus, né? Quando a pessoa está prosperando de maneira ilícita, de maneira errada, e pensa que Deus está lhe abençoando. Deus nunca vai abençoar as coisas erradas. Deus nunca vai ser conivente com o pecado, porque Deus é santo, santo e santo, né? Mas o diabo, ele engana as pessoas. Ele coloca uma venda espiritual nos seus olhos para que elas engane, coloque balanças enganosas, medidas erradas, passem a perna nas outras pessoas, ludibreie as outras pessoas, minta, engane, roube, venda por valor absurdo, né? Aquelas mercadorias que ela trabalha, a forma dela trabalhar, dela negociar, e elas pensam que é Deus que está abençoando. Deus não trabalha dessa maneira, dessa forma. Elas pensavam que era mensageiro de Deus e, na verdade, elas pensavam que aquele lado era unção do Espírito Santo. E não era Satanás trabalhando. Porque o papel do diabo é esse, é enganar, é mentir, é destruir, né? Senti tal repugnação do exército maligno que quis morrer. Então a voz do Senhor veio para mim e disse: esse é o princípio do exército inimigo. O último dia, esse é um engano final de Satanás. Seu poder final de destruição é liberado quando ele usa cristãos para se atacar entre si. Gente, não seja instrumento desses demônios, não ataque ninguém. Não tente ferir nem destruir ninguém por todos os erros que ele tem usado, esse exército, mas nunca ele pode usar tantos para o seu propósito maligno como agora. Não tenha medo, eu tenho um exército também. Deus falando. Aí aqui é Deus falando com ele. Deus falando, você agora tem que se dispor a lutar, porque não há mais para onde fugir dessa guerra. Você tem que lutar por meu reino, pela verdade e por aqueles que foram enganados. Então, existem dois exércitos, o exército do diabo e o exército de Deus. Só que o exército de Deus se sobressai, é mais poderoso. Mesmo que você não queira, você está numa guerra espiritual. Quando você tira o pé da sua cama, você já tem uma batalha travada para enfrentar. Às vezes é tristeza, às vezes é decepção, às vezes é depressão, às vezes é calúnia. Sempre tem um leão, todos os dias um gigante para nós derrubarmos, né? E a gente derruba com a ajuda de Deus. Essa palavra do Senhor foi tão estimulante que imediatamente comecei a gritar aos cristãos prisioneiros, dizendo que eles estavam sendo enganados, pensando que eles me ouviam. Quando eu fiz isso, pareceu-me que o exército inteiro virou-se e olhou para mim. O medo e a depressão que eles estavam começou a vir para mim. Permaneci ainda gritando, achando que os cristãos despertariam e que lhe estavam acontecendo, mas em vez disso, muitos deles passavam a pegar as suas flechas para atingir-me, porque estavam cegos. Aí aqui na revelação que ele teve, né? Quando Deus falou com ele, ele criou força, ele teve coragem e foi e falou para aqueles cristãos, no sonho que ele estava tendo, na visão, que aqueles cristãos estavam sendo enganados. Só que aqueles cristãos estavam tão enganados, né? Estavam com sua mente, né? Travada, estava com a sua mente obscura, enganada pelo inimigo, que eles não conseguiam observar os seus próprios erros. Isso quer dizer que quando você vai falar a verdade para alguém que está sendo enganado pelo inimigo, aquela pessoa vai pensar que você está agindo contra ela, né? Mas não, você está sendo usado por Deus para alertar ela do perigo. Ao invés disso, muitos deles passavam a pegar suas flechas para atingir-me, outros apenas hesitavam. A palavra hesitar significa dizer em voz alta. Hesitavam como se não soubesse o que fazer com respeito a mim. Senti então que tinha agido prematuramente. A palavra prematuro significa antes do tempo, né?
cometia um erro grosseiro. Eles são numerosíssimos, né? Em primeiro lugar, eles são numerosíssimos, esses demônios. Eles vêm levantando bandeiras, agem em orgias, né? Agem em vários horários determinados e eles agem com orgulho, rejeição, retidão própria, reputação, né? Tem pessoas que dizem: eu tenho a minha reputação, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, ninguém pode me ferir, ninguém pode me atingir. Quem é você para falar isso, né? Nós estamos em guerra, a seta, dardos inflamados, né? Todos podem ser atingidos, todos podem passar por isso, né? Todos estão sujeitos a ser atingidos por um dardo, pela seta do maligno. Então, aqui ninguém é melhor do que ninguém. O melhor é Jesus. E mesmo assim, ele não se intitulou o melhor, mas disse que era o seu Pai. Então, o certo é a gente se humilhar, a gente reconhecer quando a gente está errado, se esvaziar de si mesmo e apresentar a Deus as suas fraquezas e reconhecer seu erro. A melhor coisa do mundo é quando a gente reconhece que está errado, se humilha diante do Senhor e o Senhor nos justifica, o Senhor nos exalta. Aí aqui fala da reputação, julgamento injusto e muito mais. O líder desse exército é o próprio acusador das nossas vidas, irmãos, que é Satanás. E as armas dos quais ele se vale tem nomes, que é a acusação, fofoca, calúnia, crítica, rejeição, amargura, falta de perdão, impaciência, cobiça e ira. Então, essas são as armas de Satanás. E Satanás, agora, nessa última hora que Jesus está voltando, que ele sabe que o seu fim já está próximo, ele está usando essas armas com força total. Então, nós temos que se vestir com a armadura de Deus, que é para a gente poder vencer ele. Se você sentir que isso está atacando a sua vida, lembre-se, são armas do inimigo, não são armas de Deus. Uma das principais armas do inimigo é o engano e a divisão. Satanás sabe que casa dividida não se estabelece. Quando o crente fica dividido, quando uma empresa fica dividida, quando a igreja fica dividida, ela fica fraca, ela fica vulnerável, ela cai, aí o inimigo entra e destrói, entendeu? Então, ele trabalha todo o tempo para dividir os irmãos, maridos e mulher, pais e filhos, amigos e amigas, irmãos, pastores e liderança, porque a igreja dividida, ela não se estabelece. Os propósitos dos avanços infernal dessa orna é esvaziar o mover de Deus nas igrejas. Esse mover é o que vai trazer uma salvação extraordinária. Milhões e milhões de pessoas virão com sede de Deus e estas hordas vão impedir que o propósito de Deus nessa direção se cumpra, mas eles não vão conseguir, porque Deus é mais poderoso, mas você pode fazer parte dessa unção. Esta unção de ser um liderado por Deus, né? E não um aprisionado, e não um prisioneiro nem aprisionado. E se você fizer parte desse mover de Deus, então virá para você bênçãos sem medidas, inefáveis que não se pode nomear, né? A palavra inefável significa que não se pode nomear ou descrever, né? A natureza, força, beleza, plano celestial para cima. Então, aqui terminou o comentário bíblico, né? O comentarista está falando aqui de uma maneira expressiva, de uma maneira forte, que para você vencer o diabo, você tem que confiar em Deus, você tem que depositar em Deus a sua fé e confiança completamente. Não confie em si mesmo, não confie no seu coração, não se apoie nas suas ideias, não se apoie no seu conhecimento, né?
Não se apoie nas coisas dos homens, mas confie e dependa única e exclusivamente de Deus. Aí você vai romper, você vai vencer a Satanás. E você confiando em Deus, as bênçãos do céu virão sobre a tua vida e sobre a tua casa e sobre a tua família. Agora aqui entrando para a palavra de Deus em 2 Timóteo fala: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. Aqui Paulo estava falando, dirigindo uma palavra para Timóteo, que era pastor da igreja de Éfeso, né? O segundo Timóteo, né? A segunda carta de Timóteo, capítulo 4, é um dos mais belos da Bíblia, é uma das mais belas da Bíblia Sagrada. É aqui onde o apóstolo Paulo se despede de Timóteo, se despede da igreja na terra e encerra de maneira primordial e exemplar, mostrando como um cristão deve encerrar sua vida. Paulo não está em dívida com ninguém, nem com a sua consciência, nem com as pessoas aqui na terra, nem com a igreja, nem com Deus. Ele está bem. Ele diz: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira. Né, me siga, né? Paulo está falando para Timóteo: me copie os meus passos, mesmo eu sendo um ser humano, mesmo eu sendo limitado, mas eu procurei a fazer as coisas que agradam a Deus, procurei a fazer as coisas certas. Então Timóteo, o jovem Timóteo, estava sendo instruído por Paulo a fazer as coisas certas. Aí fala: que pregues a palavra incessantemente, a tempo e a fora de tempo, corrijas, repreenda, exorta em toda a longanimidade e doutrina. Então, Paulo estava passando esse ensinamento a Timóteo, que ele não deixasse de instruir o povo de Deus, que não deixasse de falar da santidade, das coisas do alto, das coisas divinas, das coisas do céu. Porque o alimento do céu é saudável, é puro, né? É perfeito, é tratável. E um povo bem alimentado com a palavra de Deus é um povo sadio, é um povo curado, é um povo que vai vencer o inimigo espiritual, né? Aí aqui ele estava falando, ele está bem e ele diz: eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira e eu guardei a fé. O que isso significa é como isso pode nos ajudar nas trilhas da salvação. Eu te convido a assistir até o final esse vídeo, pois os princípios de Deus aqui na tua vida vai te abençoar e muito a sua vida e as demais pessoas. Se inscreva e compartilhe essa palavra preciosa de Deus com os amigos e os demais. E deixe o seu like e comentário, né? Obrigada. Aqui Paulo coloca Timóteo na presença de Deus e pede que ele não se desvie dessa verdade. E diz: não tenha só um tipo de palavra, mas repreenda, corrija e exorte com paciência e doutrina, né? O conteúdo é determinante. Então, Paulo está passando uma instrução para Timóteo que ele não só passe a mão na cabeça das ovelhas quando for necessário, mas ele tire o carrapicho, mas ele traga uma exortação, porque a gente corrige a quem nós ama, né? Quando Deus, como pai, ele corrige um filho, é para que o filho não faça as coisas erradas. Da mesma forma, o pastor, quando ele corrige uma ovelha, é porque ele ama aquela ovelha e ele quer que aquela ovelha vá para o céu, né? Ele quer que aquela ovelha siga a Deus, faça as coisas certas, não quer que aquela alma se perca. Então, quando o teu pastor estiver te corrigindo, né? Quando Deus estiver te corrigindo, aceite essa exortação, porque ela vai sarar tuas feridas espirituais. Aí aqui fala, né, que Paulo está falando que pregues a palavra inconstantemente, a tempo e a fora de tempo. Verso 3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Tem pessoas que só querem ouvir palavras que afaguem o seu ego,
palavra que traga satisfação própria. E não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja um crente sarado, uma pessoa sarada, um ser humano saudável, né? Um cidadão saudável que possa andar no meio da sociedade sem fazer mal algum a ninguém. Então, tem pessoas que querem ouvir pregação, escolhe a pregação que afague o seu ego, que fala só aquilo que ela quer ouvir. Não é assim. O verdadeiro homem e mulher de Deus, ele escuta a palavra de Deus. Seja ela amarga como fel ou doce como mel. Ela vai ser sempre boa. A palavra de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, né? Então, a gente não adianta querer ouvir, né? Ou não adianta querer pregar só carro, só dinheiro, só prosperidade. Não, a gente tem que pregar o que a palavra de Deus nos ensina, né? A gente tem que exortar, porque ela exorta, ela corrige e ela repreende, né? Aí é porque Deus, ele sabe o que é bom para o homem, ele conhece a nossa natureza. Então, a nossa natureza do homem é caída, né? Então, se a gente for alimentar essa natureza caída do homem, como foi falado aqui no começo, o homem vai para o inferno, né? Porque aí aqui verso 4. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Fábulas é a história, né? Então, aqui esses falsos mestres e doutores que distorcem a palavra de Deus, eles estão sendo conduzidos pelo diabo. Eles estão pregando o evangelho para tirar proveito, para tirar a lã das ovelhas. Eles não pregam os espinhos, eles só pregam as rosas, só pregam só aquilo que o homem quer ouvir, para afagar o ego, né? Palavras que vêm só como favo de mel. Não. Jesus teve uma hora que ele pregou duramente, porque era necessário, né? E ele falou que se ninguém estivesse gostando, podia ir embora. Mas a palavra era aquela, porque a palavra de Deus, ela é boa, ela é tratável, ela é perfeita e ela é agradável. E ninguém foi embora, porque viu que não tinha outro caminho a percorrer, a não ser o caminho que ia para o céu é Jesus, era e é Jesus. Verso 5 fala, mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições e faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Então, aquele evangelista, ele tem que pregar a verdade, doe quem doer, custe o que custar, né? Mesmo que custe a tua vida, como João Batista. Ele perdeu a cabeça, mas ele pregou a verdade a vida inteira. Não teve medo de Herodes, de Herodias, de homem, de mulher, de cão, de Satanás, de inferno. Venha o que vier. A igreja de Deus, ela tem que se posicionar nessa última hora e pregar a verdade. Nada mais do que isso, só a verdade. A palavra de Deus por si própria, ela é quem convence o homem da justiça e do juízo. Ela limpa, ela lava. Ela traz a consciência do homem os seus erros. Ela mostra quando o homem está errado, quando o homem está andando em caminhos vis, em caminhos errôneos, desviados da vontade de Deus. Ela abra subierga. A palavra de Deus, ela faz o homem enxergar a verdade de Deus, né? Faz o homem enxergar o que é certo e o que é errado. Quem faz o homem ver isso é a palavra. Então, pregue só a palavra de Deus e as demais coisas serão acrescentadas através do Espírito Santo de Deus no coração do homem. Porque o papel de convencer da justiça e do juízo só cabe ao Espírito Santo de Deus. Só Ele tem esse poder de trazer você para perto de Deus, de me trazer para perto de Deus. Você não pode mudar a si mesmo, mas quem te muda e quem te traz para perto de Deus é a palavra de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Aí aqui fala, Paulo falando, verso 5, mas tu ser sóbrio, né? Seja sóbrio, seja firme, em tudo sofre as aflições, seja um bom cristão, seja vigilante, né? Faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Então, para a gente cumprir o chamado que Deus tem na nossa vida, a gente tem que ouvir a voz de Deus e seguir ela, né? Custe o que custar, a gente tem que fazer. Se o meu papel é ser uma missionária, né?
O chamado que Deus tem comigo é para ser uma missionária. Então, eu tenho que pregar aquilo que a voz de Deus está me conduzindo, me orientando, me instruindo. Verso 6, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Então, Paulo estava dizendo que a vida dele estava sendo derramada no altar de Deus. Ele estava se oferecendo por inteiro em sacrifício a Deus, né? Antigamente, quando se queria obter perdão de pecado, se oferecia um animal para que o sangue do animal fosse derramado e o pecado do homem fosse perdoado. Aqui não, aqui Paulo está oferecendo a vida dele por inteiro, né? Em sacrifício a Deus, ao reino de Deus, a serviço de Deus, porque esse era o prazer de Paulo, do seu coração, era servir a Deus com toda a sua alma, com toda a inteireza do seu coração, com toda a sinceridade. Ele combateu as hostes do inferno, ele venceu o inimigo espiritual, pregando a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus, por mais difícil que fosse. Ele se entregou por inteiro, espírito, alma e corpo, como a palavra de Deus nos orienta, como Deus, Ele quer de nós, né? Deus exige que a gente se entregue 100%, não só 30%, não só 40%, não só 50%, mas Deus quer de nós uma entrega maior, uma entrega total, né? E foi isso que Paulo fez. Paulo entregou, ele se derramou no altar do Senhor. Aí aqui fala, o apóstolo Paulo tem consciência que a vida dele se encerrava ali, onde estava preso. Como um soldado, ele combateu o bom combate como um valente e um soldado zeloso e cumpriu o seu papel e a sua missão aqui na terra. Então, todos nós temos que ter consciência que a gente tem um papel aqui na terra a cumprir. Você tem uma missão aqui a cumprir, queira você ou não. Então, procure de Deus a saber que missão é essa e cumpra ela o mais rápido possível, porque Jesus está voltando. E cabe a nós, como um bom soldado, não recuar, né, mas ser valente, avançar contra as hostes do inimigo. E para vencer Satanás, a gente só vence com a ajuda de Deus, só vence com a palavra de Deus, que é a espada, né, para manejar ela, né? Aí Paulo fala aqui, combati o bom combate, e acabei a carreira e guardei a minha fé. Então aqui Paulo, ele tinha convicção da sua salvação. Ele sabia que ele estava guardado em Deus. Ele sabia que aqui ele só tinha algo a cumprir. Aqui, viver aqui era lucro, né? E partir daqui era Cristo. Então, enquanto Paulo estivesse aqui na terra, ele ia cumprir a vontade de Deus na sua vida, né? E depois que ele partisse daqui, ele sabia que a vida dele já pertencia a Deus. Ele já sabia que tinha uma morada no céu, né? Que prazer e que alegria, né? E que convicção e que certeza maravilhosa. Você sair daqui, você sair desse mundo, sair desse corpo, né? No tempo de Deus, na hora de Deus, e saber que quando você sair daqui, você vai se encontrar com o Criador, você vai se encontrar com o teu Deus. Não tem coisa melhor do que isso. Então se arrependa hoje, se curve diante do Criador de todas as coisas. Mostre para Deus que você está arrependido, aquebranta teu coração. Se posiciona, você que é um soldado. Não fique parado, porque o diabo, ele quer parar a tua marcha, ele quer roubar tuas armas espiritual. Mas lute contra teu inimigo espiritual. Quando o diabo vier contra você, use as suas armas espirituais, que é a oração, é o jejum, é a fé, é o amor, é a misericórdia, é o perdão, porque o exército de Deus, ele é muito mais poderoso do que o exército do inimigo. Saiba disso. E aqui, para finalizar esse estudo, vamos trazer o resumo dessa palavra. Inefável, o que é? Inefável está relacionado com o divinal, com o perfeito e com a beleza que não pertence ao plano terreno, mas sim celestial. Ardiz do inimigo significa emboscada, armadilha, engano, arapuca, traição,
né? Artifício, força. Então, os ardis do inimigo é isso. São arapuca e emboscada que ele está armando constantemente contra a tua vida. E cabe a mim e a você a ficarmos em alerta, né? Nem todo mundo que diz que é teu amigo, que bate no teu ombro, é teu amigo, né? Muitas das vezes ele está sendo enviado pelo inimigo para te tirar da presença do Senhor. Então tenha cuidado com suas amizades, com a amizade que você se relaciona, né? Com as pessoas que você se relaciona. Fábula é uma narrativa em prosa, um poema épico, né? Do caráter moralizante, prolongamizado por animais, plantas ou até objetos inanimados, sugerindo uma verdade ou uma reflexão de ordem moral. Sóbrio significa moderado, sereno, contido. O que o cristão tem que ser é sóbrio. Sóbrio significa um cristão moderado, sereno e contido, né? Então nós temos que ser assim. Recatado, no beber e no comer, né? O exército de Deus. O que é o exército de Deus? E suas armas são o amor, gratidão, a fé, o perdão e a palavra de Deus, né? E a alegria, né? Pelo Senhor marchamos, né? A aspersão é o ato ou o efeito de aspergir água ou outro líquido. Soldado de Cristo. O que é um soldado de Cristo? É aquele que está na linha de frente com o inimigo. Paulo lutou bravamente contra tudo que na época, aleluia, Jesus querido, feria a palavra de Deus, guerreou também pela divulgação do evangelho. Então você está na linha de frente, teu peito tem que estar protegido, tem que estar coberto, que é o teu coração, contra os enganos e os ardis de Satanás, contra os enganos desse mundo. Tua cabeça tem que estar com a palavra de Deus, tem que estar com a mente de Cristo, pensando nas coisas do alto, pé na terra, mente no céu. E tuas armas espiritual é a palavra de Deus, e teus pés têm que estar com o evangelho da paz. Ser sempre um pacificador. A Bíblia diz: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo 2, 3. Ninguém que milita se embarace com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. O termo grego etéreo, tomar conta minha fé com carinho. Ele está falando aqui o termo grego etéreo. Etéreo significa que é o que Paulo fazia, tomar conta da minha fé com carinho e dedicação. Paulo escreveu 13 cartas escritas a comunidades distintas. A coletânea de cartas paulinas é formada por 7 cartas. Paulinos, ele próprio escreveu Romanos, Gálatas, Tessalonicenses, 1 e 2 Coríntios, Filipenses, Filemão e 6 Deuteronômio Paulino, escrito por seus discípulos, 1 e 2, Timóteo, Tito, Éfeso, Colossenses, 2 Tessalonicenses. Paulo nasceu em Tarso, na Ásia Menor, e foi criado com os judeus. Ele tinha 2 cidadanias, romana e grego. A primeira epístola aos Tessalonicenses seja a mais antiga epístola escrita por Paulo, que ainda existe e hoje é possível que seja o livro mais antigo do Novo Testamento. Timóteo era pastor de Éfeso, onde ele teria servido por 15 anos, segundo os estudiosos, né? Ele tinha o dom de ensinar, né? Ele era um evangelista. Nome de Timóteo. Qual o significado do nome de Timóteo? Em grego, honrado a Deus. Glória a Deus por esta palavra. Agora aqui vamos orar
em forma de agradecimento. Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por esse estudo e que tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Ela vá libertando, ela vá abrindo a mente, o entendimento e o coração do teu povo para que teu povo se posicione e entenda que a tua vontade é sempre a melhor. Abra a mente e abra o coração desse homem que está recebendo a tua palavra, que ele venha se render, ele venha se converter ao Senhor, Pai, que ele venha se prostrar diante de ti e entregar a sua vida ao Senhor. Senhor, vai visitando essa casa, essa família, essa causa. Senhor, entra com providência, Senhor. Vai convertendo, vai libertando, vai salvando as enfermidades, todo o mal venha cair por terra. E confirma, meu Deus, a bênção e a vitória nessa hora. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.